Prezado amigo, é sempre um prazer estar comunicando com você e levando para você mais esse vídeo falando sobre o assunto a salvação. Naturalmente, a salvação, ela não cabe ao homem, sim a perdição. Por quê? Todos nós somos pecadores e, sendo pecadores, fomos destituídos da glória de Deus. Já está no programa, no vídeo da semana passada, que é o princípio 02. A Bíblia diz claramente que o salário do pecado é a morte. Eu digo para você uma pergunta, é um vestibulares para a vida. Quando o carcereiro fez essa pergunta, de máxima importância a Paulo e Silas, eles lhe responderam: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. No livro de Atos, capítulo 16, versículo 30 e o 31. Somente por meio de Cristo podemos alcançar a salvação. Que salvação é essa? É a vida. Jesus Cristo diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Nós já estamos vivos, nós estamos vivendo. Que vida é esta, então, que Jesus Cristo está prometendo? Nós estamos vivendo a vida na promessa. Jesus Cristo está prometendo a vida eterna, aquela vida sem pecado e aquela vida sem morte. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Ele diz também assim: ninguém vem ao Pai senão por mim. No capítulo 14, no versículo de número 6. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. No capítulo 11 do livro João, e o versículo 25. É muito interessante esse assunto, porque nós vemos aí que aí tem uma promessa, é uma promessa de vida após morte. Outra coisa, como que pode uma semente, por exemplo, você vai plantar uma árvore e o que acontece? Você vai fazer ali um buraco na terra e vai sepultar, vai enterrar, vai plantar a semente. O que vai acontecer? A umidade do solo e o calor do sol vai fazer com essa semente uma transformação. E ali vai sair o quê? Uma ressurreição. Essa semente vai ressurgir, ela vai morrer e vai nascer para a vida, produzindo árvore e fruto. Aí está uma comparação da ressurreição que o nosso Senhor Jesus Cristo nos oferece a promessa depois que morre, ressurreição, ressurgir novamente para uma vida eterna, para uma vida sem pecado. Para isso, Jesus Cristo salvou, resgatou o pecador, morte esta qual foi na cruz. Todos nós sabemos, todo cristão conhece a história de Jesus Cristo e sabe que ele morreu na cruz não em vão, mas para salvar todo aquele que nele crê. Ele disse: todo aquele que crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Aqui todos cristãos, é interessante, porque todos cristãos, ele fala: mas eu creio que Jesus é o Filho de Deus, que veio ao mundo, morreu crucificado. Mas o crer que Paulo e Sila apresentaram tem um significado bem mais profundo mesmo. Que
Quando Deus criou o homem, ele foi criado um ser perfeito, sem pecado, sem morte, sem doença, sem enfermidade, era perfeito, perfeito. Mas o que aconteceu, você já sabe no outro vídeo, que é o princípio 01 e o princípio 02. Pecou, ficamos sujeitos então à morte. Perdemos o direito de vida eterna. Vejamos que, em sentido, devemos crer em Jesus Cristo por obrigação ou por medo de ir para o inferno? Não, não precisa ter medo disso. Não precisa ter medo do inferno. Já vimos que o pecado passou por todos os homens, que consequentemente todos foram sentenciados. Isto sim, nós temos que prestar muita atenção na sentença que foi proferida, na sentença que foi batida o martelo. A sentença foi o seguinte, a sentença de quê? A sentença de morte. Por que é o motivo que nós recebemos a sentença de morte? É muito fácil até de entender. Se nós vamos entender que por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens, para quê? Para condenação. O juízo veio a todos os homens para condenação. Livro aos Romanos, capítulo 5, versículo de número 18. Deus, porém, consentiu que seu filho viesse viver uma vida sem pecado, aonde? Aqui na terra. E morrendo aqui na terra, como pecador? Não, como justo, para que o pecador continuasse então vivendo no quê? Na promessa de salvação. A promessa de salvação, ela vai ter um tempo. Esse tempo, a porta da graça, que a graça significa o perdão, essa porta fecha na vida de Cristo. É como se fosse na Arca de Noé. Depois que a porta fechou, quem está dentro, ficou dentro. Quem estava de fora, não entrou. É a mesma coisa, não vai mudar nada. Só não vai ter a arca. No livro de Isaías, não me lembro o capítulo agora, diz que na vinda de Cristo, os joelhos vão tremer, vão bater-se um no outro, e os cadáveres da face da terra serão como esterco, e não tem quem vai enterrar, vai sepultar. Esta é a segunda morte. Vou estar falando isto, vou estar explicando essa passagem em outro vídeo. Então, já vimos que o pecado passou por todos nós. Cristo, criando o homem sem o pecado e o homem tornando-se pecador, ele já sabia que ele teria que ser morto na cruz para que o homem tivesse novamente direito à salvação. E justamente foi o que aconteceu, porque ele é sabedor de todas as coisas. No outro vídeo eu falei muito sobre profecia, e agora aqui eu estou falando sobre que? Atos, aquilo que foi consumado. Eu disse que por uma só pessoa, ou por um só juízo, veio o pecado a todos os homens e a condenação. Deus, porém, consentiu, sabia, foi sabedor que seu filho, vindo à terra como um homem, ele ia morrer como justo em lugar de quem? Em lugar do homem pecador. E assim aconteceu. Assim Cristo pagou as nossas dívidas, pagou para com que a lei de Deus, a justiça da lei, que exigia a vida de todos os pecadores, foi satisfeita pela morte de Cristo na cruz. E agora, para que seja desviada de nós a condenação que nos cabe? Essa condenação que nos cabe porque nós perdemos a vida
eterna. Nós perdemos a vida eterna porque fomos desobedientes. Reconhecer que a morte substituinte de Cristo é toda suficiente, somente a morte de Cristo na cruz já é um todo suficiente. Eu digo que poderia ser para satisfazer o que é a justiça divina, e libertar-nos da sentença de morte já cumprida pelo o nosso substituto, pelo pecado. Éramos inimigos de Deus e dele estávamos alienados. Estavam, mas sendo inimigo, mesmo sendo inimigo, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, no livro de Romanos, capítulo 5, versículo de número 10. Como reconciliados, Deus nos reconhece como Filho. Cristo é agora nosso intercessor junto ao Pai. No livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 25, capítulo 9, versículo 24. Diz assim: há um só mediador entre Deus e os homens. Qual é o nome dele? Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 5. Em suma, devemos aceitar a Cristo como nosso único Salvador pessoal, o único mediador. Nesse sentido, é que devemos crer em Jesus. Por quê? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para todo aquele que nele crê, não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. O mundo inteiro conhece esse verso da Bíblia. O mundo inteiro conhece esse verso, João 3,16. Este é o primeiro passo para a salvação. O segundo passo é o arrependimento e a conversão. Por hoje é só e até a próxima, se Deus assim nos permitir.